Eu gostaria de convidar e pedir para você já abrir a sua Bíblia aí comigo e deixar aberta no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos, e nós vamos hoje pensar os 5 primeiros versículos de Atos dos Apóstolos. Então deixa aberta aí, nós vamos depois, no momento oportuno, pegar esses textos e lermos juntos e irmos aplicando no nosso coração. Mas deixa eu fazer aqui uma introdução da introdução. Meus irmãos, nós somos o povo da palavra. Povo da palavra porque somos crentes no Senhor Jesus. E o povo da palavra porque, sendo crentes no Senhor Jesus, optamos por ser batistas. E os batistas, por história e por tradição, é o povo da palavra. Então eu quero convidar você. Nós vamos começar uma série de estudos, aí intitulado Atos do Espírito Santo. Eu quero convidar você. Traga a sua Bíblia. Sabe essa Bíblia aqui? Traga a sua Bíblia para vir à igreja, porque nós vamos usar a Bíblia, nós vamos citar a Bíblia. Aliás, nós citamos em torno de 30 a 50 versículos, pelo menos em cada um dos cultos. É importante você ter a Bíblia, não há nenhum problema em você usar a sua Bíblia virtual, tá ok? Caso você não tenha a Bíblia impressa e deseja ter, eu terei um prazer de presentear você com a Bíblia. Mas se você tem e não está usando, eu quero estimular você a usar. Mas pastor, eu não quero, eu já sou high-tech da época do digital, então não tem problema nenhum. Você pode usar os seus dispositivos eletrônicos. Mas eu queria, encarecidamente, nesse en passant, ou nesse tempo que nós vamos estudar, que você, em usando o seu dispositivo eletrônico, faça o seguinte: a menos que você seja da área de saúde, ou mesmo seja um plantonista em qualquer uma das áreas, coloque no modo avião enquanto você estiver usando o seu dispositivo. Assim, Satanás, que é o inimigo das nossas almas, não vai roubar a sua bênção. Assim, o diabo não vai tirar o seu coração daquilo que nós estamos fazendo aqui, que é santo. Aliás, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42 em diante, você vai ter ali a igreja sendo edificada no temor do Senhor. E o temor também inclui essa reverência, tá ok? Então não deixe Satanás tirar o teu foco, porque o que nós estamos fazendo aqui é santo, é sagrado, é abençoador e vai abençoar a sua vida, pressupondo que você veio para isso. Porque pode ser que você tenha vindo e queira deliberadamente ficar mexendo no celular. Aí é uma outra coisa, e que Deus tenha misericórdia do seu coração. Mas eu creio que aqui não tem ninguém assim, não é? Então, pressupondo que você veio para adorar, para bendizer, para exaltar o nome do Senhor, se você não estiver usando a sua Bíblia de papel, faça isso. Pegue o seu dispositivo e tire, coloca no modo avião, aquela coisa toda, para que você não receba aí uma notificaçãozinha do Instagram, do YouTube, ou mesmo do Facebook, ou uma mensagem do WhatsApp. Essas mensagens per si não são do diabo, mas ele usa. Ele não está usando a pessoa que está mandando a mensagem para você na hora do culto, tá? Mas ele usa a circunstância para desfocar o seu coração. Tá ok? Então, em nome de Jesus, faça isso. E se você quiser uma Bíblia impressa, se você não tem, eu terei o prazer de te dar, ou de presentear uma Bíblia impressa, a fim de que você possa anotar. Eu digo que eu nasci velho, então eu gosto do cheiro. Não tem nenhum problema com os digitais, mas eu gosto do cheiro, eu gosto do papel. Então, se você não tem e deseja, me procure que eu faço questão de presentear você com a Bíblia, ok? Dito isso, o prolegômeno do prolegômeno, agora nós vamos entrar no prolegômeno maior. E eu quero pedir vênia para os irmãos, ou licença, porque nós vamos iniciar uma série de estudos. E para isso, é importante que nós destinemos um pouquinho de tempo, antes de entrar nos 5 primeiros versículos, que daqui a pouco vamos entrar, que nós destinemos um pouquinho de tempo para o contexto histórico do que está por trás do livro que nós vamos começar a estudar agora. O tema da nossa série é Atos do Espírito Santo. Eu sei que o título mais adequado para esse livro não é nem Atos dos Apóstolos e nem Atos do Espírito Santo. Seria Atos que Cristo continuou a realizar por intermédio do Espírito Santo através dos apóstolos e da sua igreja. Então o título ficaria muito grande, por isso nós colocamos Atos do Espírito Santo, ok? Então esse é o título que nós vamos avaliar daqui para frente. Eu preciso da sua atenção em pelo menos 10 minutos de informações que às vezes não apetece muito o coração daqueles que não gostam de história, mas eu quero pedir licença para você e a sua atenção, porque isso vai servir de palmilhamento, ou de palmilha, de base para aquilo que doravante vamos começar a estudar. Tá
Tá ok? Então preste bastante atenção. O livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, ou esse título que eu acabo de referenciar para você, é um livro que é o segundo volume de uma única obra. O primeiro volume dessa obra é o Evangelho de Lucas. Então, dito o Evangelho de Lucas, nós já sabemos quem escreveu os dois livros. Quem escreveu os dois livros foi Lucas. A palavra Lucas significa aquele que é iluminado, aquele que tem a luz de Deus, aquele que é luz. Então Lucas escreveu o Evangelho, o Evangelho de Lucas, e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então significa dizer que é um livro em 2 volumes. Por que isso? Porque na antiguidade era comum, aliás, o que se tinha era o pergaminho e escrevia-se em rolo. Quanto maior era o texto escrito, era mais difícil para a leitura. Então era comum um texto ser escrito em alguns volumes. Quando você lê, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo, embora o período histórico é diferente, assim como Atos e Lucas também, mas quando você lê a primeira carta do apóstolo Paulo, você vai ler a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto e a segunda carta. São volumes diferentes de uma carta que está sendo destinada para uma igreja, para corrigir algumas questúnculas que existiam lá naquela igreja. A mesma coisa está acontecendo aqui. Então nós já sabemos que é um livro, um único livro, dividido em 2 volumes, e já sabemos quem é o autor. Mas vamos conhecer um pouquinho por trás de quem é o homem por trás desse livro. Quem é esse homem chamado Lucas? Bom, assim como Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, esses 2 não foram apóstolos de Jesus Cristo, ou seja, eles não tiveram no colégio apostólico, eles fazem parte da primeira safra de conversão após a ascensão de Jesus Cristo. E Lucas, ele é de fala grega, isto é, ele é da Antioquia da Síria, provavelmente da Antioquia da Síria. Veio de uma família aristocrata, isto é, uma família que tinha muitos recursos, muitos bens, muitos pertences. Ele era um médico, foi formado nas letras, era um historiador e também nas artes. Então era uma pessoa bastante versada no conhecimento. Esse indivíduo, Lucas, ele é um dos escritores mais refinados do Novo Testamento. Com exceção do grego, que foi redigido o livro de 1 Pedro, o grego aqui de Atos dos Apóstolos é o grego mais refinado ali do Novo Testamento. Então nós estamos falando de alguém que é extremamente versado, alguém inteligente, alguém bem formado, que é esse homem por trás do livro. E o que acontece? Lucas era médico. Se os irmãos se lembram, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que nós estamos lendo aqui, no capítulo 11, do versículo 28 ao 30, desce de Jerusalém um grupo de profetas, dentre eles um chamado Ágabo, e lá na Antioquia, descendo de Jerusalém para Antioquia, lá na Antioquia ele desfere uma profecia. E a profecia é que haveria uma fome em todo o mundo naquele contexto. Uma fome em todo o mundo. O que acontece é que os irmãos tomam os seus donativos, os recursos, os bens e os pertences e mandam esses donativos para aqueles irmãos da Judéia, aqueles irmãos que passariam por dificuldades. Isso aconteceu no ano mais ou menos 42 depois de Cristo, no império, no reinado do rei Cláudio, ou do imperador Cláudio. Por que essa informação é importante? Porque provavelmente Lucas, que já era alguém extremamente filantropo, ele fazia parte mais ou menos dos Médicos Sem Fronteiras. Quando isso aconteceu, Roma, lembre-se, era a dominante do mundo na época. Quando isso aconteceu, Cláudio, o imperador, destacou alguns médicos para ir às províncias a fim de cuidar daqueles doentes que ficariam doentes por conta da fome, por conta da falta de comida. Então, junto com a falta de comida, a pobreza, viria muitas doenças. E Lucas teria sido, segundo os historiadores, destacado como um dos médicos dessa equipe de médicos para ir a essas províncias a fim de cuidar dessas pessoas. Esse médico amado já tinha essa experiência no seu coração a priori. Então ele vai para uma dessas províncias e provavelmente em uma delas, ou poderia ser aqui mesmo em Antioquia, ele conheceu e teve um encontro com o apóstolo Paulo.
Esse encontro com o apóstolo Paulo foi decisivo na vida de Lucas, porque a partir desse encontro, ele recebeu a Jesus Cristo, conheceu a Jesus Cristo, largou tudo o que ele tinha e deixou de ser um médico por ofício, de maneira oficial, e passou a ser um evangelista, um médico do Senhor, um médico de almas, um homem que colocaria a sua profissão a serviço do reino, um homem que seria a bênção na igreja primitiva, na igreja do século 21, um homem que seria a bênção no seu coração hoje pela manhã. Então Lucas, depois que tem o encontro com o apóstolo Paulo, ele recebe a Jesus, ele muda a vida, a história dele muda. Ele começa então a ser um evangelista. Tal é que ele é muito mais conhecido como evangelista, ou evangelista Lucas, do que como historiador ou médico, porque ele passa a fazer da palavra do Senhor o seu aio, o seu objetivo, o centro da sua vida. Então já temos aqui quem era Lucas, o homem por trás do livro, o livro que é composto em 2 tomos. Tudo isso é importante, por quê? Porque agora, o próximo passo é saber para quem esse livro foi escrito. E esse livro ele foi escrito, quando você olha no primeiro livro, ou no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, ele faz uma introdução que servirá como introdução geral também para o livro de Atos. Lá no primeiro capítulo, do versículo 1 ao 4 do Evangelho de Lucas, ele escreve algo da seguinte natureza. Ele diz o seguinte: visto que muitos empreenderam uma exaustiva colaboração a fim de organizar os fatos que aconteceram entre nós, conforme transmitidos a nós por aqueles que foram testemunhas oculares e ministros da palavra de Deus. Veja só, verso 3. A mim igualmente pareceu bem registrar os fatos após acurada investigação de tudo, desde o princípio ou desde a origem, ó excelentíssimo Teófilo, a fim de dar-te por escrito uma exposição em ordem, verso 4, para que tenhais a certeza das verdades às quais fostes instruído. Então, aqui já temos uma informação importante. Não estamos no texto, não estamos na teologia do texto, só informação. Uma informação importante. Ele está escrevendo esse texto para alguém que é alguém nobre, porque a palavra excelentíssimo denunciava que esse indivíduo era da aristocracia, muito provavelmente um governador. Alguns estudiosos defendem que ele era um governador da Acaia. Então, esse livro é destinado a essa pessoa. Provavelmente, lembra? O Lucas anteriormente fazia parte da aristocracia, então provavelmente a sua família tinha relação com esse Teófilo, e também pode ser que Lucas foi médico da família do Teófilo. E porque teve essa relação, quando Lucas recebeu a Jesus, quando teve um encontro com Cristo, o que se faz? Eu vou falar do amor de Deus para as pessoas que eu conheço. E ele levou o evangelho para esse Teófilo, provavelmente. Teófilo recebeu o evangelho, recebeu a Jesus. Ele recebeu a palavra de Deus, mas ele recebe essa fé, essa esperança, essa dinâmica do evangelho, porém, falta-lhe informação. Então, Lucas, ele empreende uma acurada pesquisa a fim de levar a esse homem um conteúdo. Então, a primeira coisa que nós temos de informação lá no Evangelho de Lucas, não entramos em Atos ainda, lá no Evangelho de Lucas. Primeira coisa, é para um excelentíssimo. Esse homem era um governador, alta patente, ok? A segunda coisa interessante aqui é a fonte. Porque alguém poderia perguntar, bom, como historiador, a fonte do historiador diz muito, ou diz tudo, ou as fontes do historiador diz muito ou diz tudo sobre o que ele está falando. Então, a fonte de Lucas, vocês perceberam aqui no versículo 3, ou melhor, no versículo 2 de Lucas. Ele diz que ele recebeu as informações que foram transmitidas, conforme transmitidas, por aqueles que foram testemunhas oculares. Isto é, Lucas passou pela igreja de Jerusalém, aqueles irmãos que alguns podem ter vivido com Jesus e faziam parte dos 120 antes da conversão em massa de Atos capítulo 2. Então Lucas começou a conversar com esses irmãos da igreja de Jerusalém. Conversou com os irmãos da igreja de Cesareia, no capítulo 8. Conversou com os irmãos da igreja de Antioquia. E ele foi catalogando informações. Mais ainda, ele tinha acesso, por conta de ser discípulo de Paulo, àqueles que registraram a palavra. Isto é, ele teve acesso a Pedro, ele teve acesso a João,
Ele conversou com João Marcos, aliás, ficou na casa de João Marcos, conversou com Filipe, o diácono amado. Provavelmente daí veio a história do capítulo 8, quando Filipe falou para o evangelho para o eunuco. Também lá o capítulo 10, quando falou para Cornélio, o apóstolo Pedro. Então veja só, ele tem essas informações que foram dadas por esse canal. Mais ainda, a partir do capítulo 15, ele começa, aliás, capítulo 16, ele começa a colocar o conteúdo na primeira pessoa do plural. Ele diz, nós estávamos, nós fomos, nós fizemos, nós saímos, e assim por diante. Significando dizer que a partir do capítulo 16, Lucas não só era um amanuense, ele não estava apenas escrevendo ou relatando uma história de outros, ele estava vivendo a história. Ele estava construindo o livro de Atos dos Apóstolos, ele estava caminhando com a história da igreja primitiva, ou daquela igreja que é o modelo para nós. Estamos estudando aqui porque nós queremos um modelo de vida, e de vida espiritual. Então Lucas também fez parte dessa história. Mas qual é a fonte mais importante? A fonte mais importante não é o relato ocular dos irmãos das igrejas, não é o relato dos apóstolos, não é o relato dele mesmo. A fonte mais importante de todas é a inspiração do Espírito Santo. Porque tudo que Lucas Amanuil escreveu, ou tudo que o Lucas viveu, foi inspirado pelo Espírito Santo para redigir e deixar essa mensagem para os nossos corações. Então tudo que Lucas está fazendo aqui só faz sentido porque o Espírito Santo estava com ele, usando a vida dele, ministrando a vida dele. Então para aí, as informações estão colocando num quadro, na sua mente, no seu coração. Aí agora, quando vai entrar no livro de Atos, ele precisa mostrar para o Teófilo que tem uma outra caminhada. Então ele diz o seguinte, escrevi o primeiro livro, aqui em Atos, já no primeiro capítulo, no versículo 1, ele diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, para apresentar as coisas que Jesus passou a fazer e ensinar, até o dia que, depois de ter dado mandamento, por intermédio do Espírito Santo, aos seus apóstolos que ele escolhera, foi elevado aos céus. A estes, após ter padecido, apresentou-se vivo. E aqui, para um pouquinho aqui no versículo 3 que nós estamos, apresentou-se vivo. É o mesmo Jesus que se apresentou à igreja de Pérgamo, aliás, de Esmirna, no capítulo 2, versículo 8 de Apocalipse. É aquele mesmo Jesus que diz, escreve essas coisas ao anjo da igreja de Esmirna, assim diz aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas tornou a viver. Então aqui ele está dizendo, ele apresentou-se vivo. Nós servimos um Deus que é vivo, esteve morto, mas é vivo e reina para sempre. Nós não servimos um Deus que esteve vivo e está morto. Tem crente que vive assim, que serve um Deus que esteve vivo, que passou por aqui durante 33 anos e está morto agora, no seu coração, na sua vida. Vive como se Jesus não estivesse vivo, mas o texto está dizendo que se apresentou vivo. Continua depois da vírgula, e com provas incontestáveis. Incontestáveis, ele apresentou provas incontestáveis. E mais, durante 40 dias, falou-lhes das coisas do reino, concernente às coisas do reino de Deus. E aí, comendo com eles, ele disse o seguinte, não se ausentem de Jerusalém, até que recebam a promessa do meu Pai, aquela que de mim ouvistes. Verso 5, pois João batizou com o Espírito, com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, o Espírito da promessa, não muito depois desses dias. Então lemos aqui esses 9 versículos que formam a plataforma introdutória. E por que isso aqui é importante para o prolegômeno, ou para essa introdução dilatada que nós estamos fazendo aqui? Veja só, isso é importante porque Lucas está estabelecendo quem ele é, para quem ele está escrevendo, por que ele está escrevendo. Ainda não vimos o objetivo, vamos dizer, o objetivo central da escrita dele, mas a ideia de mostrar para Teófilo que Jesus continuou depois da sua morte. Ele continuou a exercer o seu ministério através da igreja. O Atos 29 somos eu e você. Somos eu e você que continuamos fazendo a obra do Senhor. Então esse era o objetivo central. Mas
o objetivo específico de Lucas, ele vai constar no versículo 8, aqui do primeiro capítulo, quando ele diz o seguinte: mas recebereis o poder, o dunamis, o dinamite, o poder do Espírito Santo, quando descer sobre vós o seu Espírito, e vocês serão testemunhas, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Por que Lucas está falando isso aqui, no versículo 8? Claro que inspirado pelo Espírito Santo, mas por que isso é tão importante? Nós vamos ver os 3 pilares daqui a pouco, teologicamente. Mas por que esse versículo é tão importante no livro de Lucas? Pelo seguinte: Lucas é o único escritor do Novo Testamento gentil. E ele está mostrando aqui que esse evangelho, mostrando lá para Teófilo, que esse evangelho de Jesus Cristo, ele é diferente de todas as religiões, de todos os panteões gregos, de todas as religiões romanas, de todas as religiões judaicas. É totalmente diferente, porque essas religiões, elas eram localizadas. Eram religiões para um grupo seleto de pessoas apenas. Assim se sentiam os judeus. Eles achavam que era o povo escolhido e mais ninguém poderiam usufruir da glória e da bênção de Deus, da salvação de Deus. Agora Lucas está dizendo: não, esse evangelho é universal. Esse evangelho não vê e não pretere ninguém. O evangelho de Jesus Cristo é para o letrado e para o iletrado. É para o culto e para o inculto. É para o rico e é para o pobre. É para o inteligente e o menos favorecido. O evangelho de Jesus é para todos. Então, esse evangelho vai ser pregado em todas as nações. E aí, ele vai fazer uma exposição, ele vai mostrar. E aí, eu trouxe uns slides aqui, bem rapidinho, 6 slides, 30 segundos cada um deles, para vocês perceberem a estrutura. Eu sou péssimo em slide, pastor Maica que é bom, eu sou péssimo em slide. Mas só para vocês perceberem a estrutura do conteúdo, como o relatório que Lucas vai fazer, ele está fazendo um relatório para Teófilo, como esse relatório é importante. Então o Tiago vai colocar para a gente esses slides, rapidinho, o primeiro slide, e a gente vai ver como Lucas vai compondo a estrutura do texto. Então veja só, presta atenção ali. Do versículo 1 ao versículo, do primeiro capítulo ao versículo 6, versículo 7 do capítulo 6, nós temos a igreja, ou o texto falando da igreja de Jerusalém, e aí a pregação de Pedro, onde converte-se muita gente, e finaliza com um resumo. Olha o resumo, preste atenção no resumo. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esse é um resumo feito por William Barclay, que é um estudioso que a gente usa bastante para os nossos devocionais. Alguém muito versado. Então ele faz 6 sessões. A primeira é essa. Então o resumo, no capítulo 6, o resumo é: a fé crescia, multiplicava o evangelho no meio dos povos, não só ali no primeiro momento em Jerusalém, mas nós vamos ver que não só em Jerusalém. Vai lá, a segunda estrutura. Pode clicar aí, Tiago. Isso. O segundo ali, que vai do versículo 8 do capítulo 6 ao versículo 31 do capítulo 9, diz o seguinte, ali o texto vai dizer, descreve ali o martírio de Estevão, que foi seguido da pregação lá em Samaria, e finaliza, olha o resumo: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, preste atenção, e multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Resumo: vem a palavra pregada, tem martírio, tem dificuldades, mas a igreja está crescendo. O martírio não acachapa a igreja. O que acachapa a igreja é o pecado. Perseguição não acachapa a igreja. O que acachapa a igreja é o pecado. Então a igreja continua crescendo. O terceiro, vamos lá, rapidinho, por favor, Tiago. O terceiro, que vai do capítulo 9 até o capítulo 12, inclui a conversão de Paulo, a extensão da igreja lá em Antioquia, a aceitação de Cornélio, que era um gentil, e aí, olha o resumo: e a palavra de Deus crescia e multiplicava. Quarto, vamos lá, pode passar. Olha o resumo, que vai do capítulo 12 ao capítulo 16. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, e aumentava o número, crescia. Quinto, pode passar, Tiago. Olha o resumo do capítulo 16 ao capítulo 19. Assim crescia e prevalecia poderosamente a palavra de Deus. Último, o resumo do capítulo 19 ao capítulo 28, quando finaliza o texto, e essa é uma palavra do Paulo. Olha só:
pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor. Prestaram atenção? Então aqui nós temos a arquitetura do texto. Até aqui nós temos a arquitetura. Como nós vamos caminhar, qual é o objetivo de Lucas, que é apresentar um Cristo não específico para uma geografia, é o Cristo pro mundo, o Cristo que salva todo aquele que a Ele se apresentar. Então, tido isso, voltamos para os primeiros 5 versículos aqui, rapidinho, que eu só vou ler de carreirinha, não é? Bem rapidinho. O Nilton falou, pastor, não fala mais de ler de carreirinha, porque você fala de ler carreirinha e fica um tempão falando, mas eu prometo, vai ser rápido, tá? Veja só, o primeiro versículo do capítulo 1 aqui de Atos dos Apóstolos, quando Tiago, ele apresenta as coisas que, para o Teófilo, as coisas que Jesus passou a fazer e ensinar, ele está, a partir desse primeiro versículo até o versículo 5, ele está estabelecendo 3 pilares essenciais para a fé. 3 pilares essenciais para a fé. O primeiro dos pilares aqui é ver o Cristo vivo, teve morto, mas continua vivo, e ressurreto. Ressurreto, com provas incontestáveis. E sobre isso eu não vou gastar labor desnecessário, porque o pastor Prainha, a última vez que pregou, falando das provas incontestáveis da ressurreição de Cristo, ele fez de maneira genial, e você já tem esse cabedal de conhecimento. Então, o primeiro pilar é a ressurreição de Cristo. O segundo pilar é a ascensão de Cristo. E o terceiro pilar, e não menos importante, é o derramamento do Espírito Santo. Então vamos ao primeiro pilar, para que a gente possa entender teologicamente o que está acontecendo aqui. O primeiro pilar é que Lucas quer mostrar que o Cristo que nós cremos e a nossa fé só tem sentido e significado porque o nosso Deus não ficou, o nosso Cristo não ficou acachapado num túmulo. Ele ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou. A ressurreição é a marca específica do cristianismo. Porque se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, nós pregamos um engodo. E mais, nós somos os piores dos homens e das mulheres, porque acreditamos no engodo. E levamos outras pessoas para o engodo. Mas o Cristo que nós cremos e que nós pregamos e que nós vivemos, é um Cristo que ressuscitou. E como diz lá em Hebreus capítulo 10, do versículo 35 em diante, ele abriu um novo e vivo caminho para mim e para você. Então esse Cristo, ele ressuscitou para nos dar vida, nos dar salvação, mas para abrir um novo caminho, um acesso, um caminho que conduz ao Pai. Então a ressurreição de Cristo é o primeiro pilar, e isso vai aparecer como circunscrição em todo o livro do Atos dos Apóstolos. Todo o livro você vai perceber Cristo sendo pregado ressurreto. O apóstolo Paulo faz uso desse discurso em todas as suas falas, ou na maioria delas, quando ele está pregando o Evangelho. Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui, Cristo ressurreto, com provas incontestáveis. Aliás, no capítulo 20, versículo 26 do Evangelho de João, aparece Tomé. Jesus tinha aparecido momentos antes para outros discípulos, o Tomé não estava junto, e o Tomé disse, eu não acredito nessa balela. Porque é até muito legal que Jesus pregou. É até muito bom que Jesus pregou. Porém, eu não acredito que ele ressuscitou. Eu só acredito se eu colocar o meu dedo no lado vazado. E aí, no versículo 26, Jesus aparece para Tomé e diz, Tomé, vem cá. Toca o dedo aqui. E Tomé, não, Senhor, agora eu creio. Fala, não. Bem-aventurados que não viram e creram. Você precisa de constatação. Nós cremos pelos olhos da fé. Nós não vimos, mas nós cremos. Então, com provas incontestáveis, Jesus comeu com eles. Jesus ficou com eles durante 40 dias, estabelecendo a plataforma do reino. Jesus esteve com esses homens. E outras provas inúmeras que, novamente, o pastor Prainha já nos ensinou aqui. Pega aquele cabedal de conhecimento e coloca dentro, aqui incluso, na introdução desse nosso estudo. O segundo pilar é que Jesus foi assunto ao céu. Ele foi elevado aos céus. E por que esse é um pilar importante? Veja só, lá em João capítulo 16, versículo 17, Jesus vai dizer o seguinte, é salutar, é importante que eu vá, ou que eu suba ao Pai,
porque isso é bom para vocês, dizendo para os discípulos e para nós como igreja, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, o Consolador, o Confortador não virá, o Paráclito, aquele que é da mesma natureza de Deus e da minha natureza, ele não virá para habitar entre vós. E por que isso é importante? Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele graçava no meio do povo, ele usava um homem ou uma mulher de maneira estanque, e saía daquela pessoa. Ele apoderava-se da pessoa, usava como usou Manoá, pai de Sansão, usou, enfim, o rei Davi, usou homens e saía. Quando Jesus, na plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, versículo 4, veio nascido de mulher, ele veio fazer o seu ministério, a totalidade, a plenitude, 100% do Espírito Santo estava em Jesus. Todos os atos que Jesus fazia era inspirado, impulsionado pelo Espírito Santo, inclusive os seus próprios milagres. Então, 100% do Espírito Santo está em Jesus. Se Jesus não fosse assunto ao céu, automaticamente o Espírito Santo não viria sobre nós, sobre a igreja. Então, a partida de Jesus para o céu, para ocupar a direita do Pai celestial, tem tudo a ver com aquilo que aconteceria a posteriori. Então Jesus partiu com um objetivo, ele não partiu para nos deixar órfãos, é o que vai dizer João capítulo 14, ele enviaria esse outro Consolador. Então essa ascensão faz jus ao que aconteceria depois. E, finalmente, o último pilar, que é o descimento, a descida do Espírito Santo. Esse é o cumprimento de uma promessa que os profetas do Antigo Testamento, todos eles falaram, mas em Joel, ela fica gráfica. Joel capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 32, fica gráfica essa promessa. Ele diz o seguinte: naqueles dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho. E os vossos jovens terão visões. Até mesmo sobre os servos derramarei do meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, fogo e sangue e coluna de fumaça, e o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o glorioso e temível dia do Senhor. Versículo 32, parte A de Joel capítulo 2 diz: e naquele dia, todos que invocarem o meu nome serão salvos. Essa profecia de Joel é o que está sendo dito aqui no versículo 5. João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito. Esse Espírito que nós vamos ver acontecendo aqui no capítulo 2, esse Espírito, ele vem de maneira avassaladora na vida da igreja. E aqui eu caminho para o final da nossa introdução. Introdução é sempre complicado, né? Tem um monte de conteúdo, mas eu caminho para o final. Por quê? Porque esse Espírito foi o que possibilitou 12 homens, porque logo aqui a partir do versículo 9 vai ser eleito, 9, 10 e 11, vai ser eleito o próximo apóstolo para substituir Judas. Mas esse Espírito é o que possibilitou esse grupelho de 12 homens, no máximo 70 ou 120, acovardados, porque se você ler o Evangelho de João capítulo 21, eles estão trancafiados, depois que Jesus morre, eles estão trancafiados com medo. Porque, assim como mataram Jesus, poderiam matar eles. Esses homens acovardados, essas mulheres acovardadas, agora, depois do enchimento do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, em 30 anos, talvez 34, porque essa data aqui do Pentecoste vai ser no ano 30, porque o Gregório fez um equívoco no calendário, então Jesus teria nascido 3 anos antes do nascimento do primeiro ano, do ano 0, tá ok? Do ano 1. Então, veja só, em 30 anos, até o ano 64, que é a data quando Nero, 18 de julho de 64, quando Nero coloca fogo em Roma, até aquela data, 34 anos no máximo, o Evangelho já tinha sido pregado em todo o mundo de então. 12 homens, acovardados, muitos deles iletrados, muitos deles sem condições nenhuma do ponto de vista intelectual. 12 homens, cheios do Espírito Santo, cheios da promessa de Deus, santos no Senhor, não perfeitos, mas santos no Senhor,
buscando fazer a vontade de Deus. E agora não temiam mais o martírio. Não importava se Tiago seria degolado. Não importava se Estevão seria apedrejado. Não importava se Pedro seria crucificado de ponta cabeça, André em X. Não importava, porque o que importava era o reino. Era o Cristo vivo. E esse Espírito chegou não para fazer, ou eles foram batizados pelo Espírito, não para fazê-los crentes mais sabidão. Porque tem crente que acha que ser batizado com o Espírito é para ficar mais sabidão, para ficar mais cheio de conhecimento, para fazer prodígios. Não, meu irmão. Recebereis o poder do Espírito Santo para ser testemunha. Testemunha é martiria, testemunha é aquilo que mostra o que viu, o que presenciou, mas está apto, inclusive, para ir para a forca. E esses homens, em 30 anos, revolucionaram a história do mundo. A história do mundo. E quando você vê a profecia de Joel, é linda, porque ali você vê que não há estratificação social. Não há estratificação de gênero. Homem e mulher, jovens, filhos e filhas, novo e velho, escravo. Por quê? Porque o evangelho é isso. E esse evangelho foi afetando todas as camadas sociais. Ao ponto de quando você lê o final da carta de Filipenses, o apóstolo Paulo está escrevendo lá, ele fala assim, ó, e recebam um salve aí, igreja. Sabe de quem? Da guarda pretoriana. Dizem os historiadores que no ano 90, a família de Domiciano, que é quem mandou João para a ilha de Patmos, já estava convertida. E a guarda pretoriana era a guarda específica do rei. Deixa eu só explicar o que era a guarda pretoriana, para você não achar que era apenas um exércitozinho, com todo respeito ao exército. A guarda pretoriana, guarda aí, era aquela que dizia o seguinte, quem manda é o imperador e o sinédrio, o senado. Tá ok? Só que eles ouvem muito bem o que a gente fala. Porque nós temos a jus gladis, significa direito de espada. Então o imperador manda, mas a espada está conosco. Entende? Então o evangelho chegou na família desses homens. Porque o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo tomou conta da vida daqueles irmãos. Irmãos, o timo a minha palavra dizendo o seguinte. Trata-se de um estudo, então estou fazendo uma introdução, mas eu queria aplicar isso ao seu coração e ao meu coração como igreja. Nunca, impreterivelmente nunca, rotundamente nunca, o Espírito Santo habita na vida de uma pessoa de maneira plena e essa pessoa continua do mesmo jeito. Nunca a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa fará com que ela continue na mesma toada. Irmão, o apóstolo Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito, é a ordem, mandamento. O que é contrário a mandamento é pecado. Então, se você está cheio do Espírito Santo, a sua vida tem que ser diferente. Se você era mau caráter, você não pode ser mais. Se era mentiroso, o Espírito Santo tem que defenestrar isso da sua vida, ou melhor, você tem que fazer essa ação. Se é fofoqueiro, se é ladrão, se é usurpador, o Espírito Santo faz de você um novo homem ou uma nova mulher. Essa salvação que foi inoculada em você, e essa obra, salvação no Espírito, e receba Jesus, sou salvo eternamente, estou guardado, mas a salvação da alma, que é apelidada de santificação, é a obra que eu e você, através do Espírito Santo, e esses homens entenderam, essas mulheres entenderam, através do Espírito Santo, passamos a viver. E mais, eu vivo para mim, porque eles cresciam e se edificavam na doutrina dos apóstolos, mas eu vivo para o outro, porque eles tinham tudo em comum, e o estilo de vida desses homens e mulheres contava com a simpatia, capítulo 2, versículo 44 e 45 de Atos, contava com a simpatia dos de fora. Mudei a vida, a minha história é outra, e agora eu tenho a simpatia das outras pessoas, e esse evangelho faz diferença. Que essa palavra fique para você, não só como estudo, mas como vida, e a partir de domingo que vem, então, nós entramos na teologia do texto, e vamos nos aprofundando naquilo que é a palavra de Deus, amém? Eu não vou da minha ala central, depois que sairmos